conosco. Obrigada por sempre cuidar de nós. Mesmo para quem não conhece, ela vai se apresentar também. O quanto ela cuida do MUR Paraná, aconselha, manda mensagens, reza por nós. Desde o início da minha coordenação, dei uma missão para ela. Fui lá levar uma vela para ela rezar por nós, levar a bandeira do Ministério com a logo da RCC Paraná, para que todos os dias ela se colocasse como nossa intercessora também. Então, a nossa querida Irecê, o nosso querido Oscar, também nos sustentam em oração, nos conselhos, na amizade, nossos pais aí, né, do ministério também. Então, Irecê, por favor, pode partilhar conosco aí tantas graças que o Senhor tem feito na sua vida. Boa tarde a todos e a todas, a paz de Jesus. Vou continuar insistindo com a minha chatice, que a Dani sabe que eu sou chata. Eu passei aqui na outra tela, e lá na outra tela quase todo mundo ainda está com a câmera fechada. Então, como eu expliquei que eu sou... Peguei a internet aqui do vizinho, para poder ligar. Ah, legal, tá vendo? Que legal, obrigada, Aline. Quem puder, for possível aí, por favor, por misericórdia, já que eu e o Oscar somos da velhíssima guarda, a gente precisa ver, porque, assim, a gente falar aqui e não ver o rostinho de vocês é a mesma coisa da gente estar lá no grupo de oração e todo mundo está para o lado de fora do local do grupo e a gente falando sozinho dentro. Então, por misericórdia, se puderem, deixem a câmera aberta e renomeie aí o seu nome para a gente ter ideia de qual diocese que você é. Coloque ali do ladinho do seu nome a sua diocese. Lembrando que é só passar o cursor ali em cima da sua imagem, vai aparecer 3 pontinhos e aí aparece escrito lá, Rename. Aí você clica em cima e escreve o seu nome. E a sua diocese, o nome já está. Tá bom? Escreva o seu nome e a cidade de onde está falando. A diocese, no caso, né? Pode ser a cidade também, se quiser colocar a cidade. A gente mais ou menos localiza a diocese. Obrigada, Carol. Abriu a câmera aí, valeu. Não tem problema se dormir, eu não vou achar ruim não, se vocês dormirem aí, mas deixa a câmera aberta, por favor. Assim, queria dizer da minha alegria, da nossa alegria de estarmos aqui essa tarde, partilhando com vocês um pouquinho daquilo que é a nossa história de todos nós, essa maravilha, essa riqueza que é isso, né? Então, o convite da Dani trouxe muita alegria ao meu coração e, ao mesmo tempo, uma inquietação grande, porque, assim, são tantas coisas, tantos detalhes, Dani, que é cruel você vai querer que eu fale a história. Essa noite eu preparava o Daniel a testemunha, era 3h30 da manhã e eu estava aqui escrevendo, né, colocando algumas coisas, lendo algumas coisas, e um filme verdadeiramente foi passando pela minha cabeça, pelo meu coração, e o coração foi transbordando de alegria, de louvor, de poder rememorar esse filme da construção da nossa história, né? Primeiro que passa pela minha vida, porque ela, né, pedia para me apresentar e falar também da minha história, e da minha história com o MUR não tem jeito, para mim é uma coisa só. Eu não tenho como separar a história da Irecê, a história do MUR, para mim é uma coisa só, já tem muito tempo que Deus fez assim conosco, né? Então, antes de fazer a apresentação e falar aí, eu quero dizer para vocês que já tive a oportunidade de colocar algumas poucas palavras 2 vezes em livros, né? Então, tem esse livro, que é o Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, da Ivna, que desde a sua primeira edição, a Ivna escreve com testemunho do início do ministério nos estados que já eram membros da equipe nacional à época, né? Então, o estado do Paraná está ali, a gente já traz umas pinceladas do início da nossa história. E no ano passado, né, que teve o Congresso Estadual, o Bruno Mafra lançou esse livro, né, o Paraná em Perene Pentecostes. Aqui também o Bruno me pediu para gravar alguns áudios para ele, eu gravei infinitos áudios, que depois ele colheu alguma coisa e sintetizou aqui, então tem alguma coisa também sobre a nossa história registrada ali nesse livro. Falta um livro da história talvez do MUR Paraná, não sei, falta ainda um outro olhar, né? Mas só para vocês terem uma ideia.
Eu queria dizer assim que nós, cada um de nós, fomos criados por Deus no jardim, né? Deus nos criou no jardim do Éden. É no jardim que Deus cria a sua obra-prima, o homem e a mulher. Nesse lugar de intimidade com ele, né? O jardim do Éden, quer dizer, o lugar da intimidade com Deus, onde Deus falava todos os dias com Adão e Eva, e também o lugar da perfeita ordem de todas as coisas. Foi aí que Deus nos criou e nos deu uma missão, a missão ao homem, né? Quando falo homem, estou querendo dizer o homem e a mulher, que foi guardar e cultivar esse jardim. Guardar e cultivar esse jardim. Essa missão não mudou. Apesar dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, terem, né, desobedecido a Deus, terem sido expulsos do jardim, Deus, a Milena acabava de pregar para nós sobre esse amor incansável de Deus. Deus permanece nos buscando para nos trazer de volta, para permanecermos nesse jardim, para continuarmos guardando e cultivando esse jardim de Deus, que é o jardim do Éden, é o lugar onde Deus, por excelência, nos planta e nos plantou e quer que vivamos verdadeiramente, né? Então, eu e você, nós somos parte desse jardim. Antes de sermos parte do sonho de Universidades Renovadas, nós somos parte do jardim de Deus. Eu e você somos parte do jardim de Deus e somos chamados a guardar e a cultivar esse jardim. E a Dani sabe, quem me conhece um pouquinho sabe também, que o quanto eu gosto de orquídeas. Cultivo algumas orquídeas, não sou orquidária, mas cultivo algumas orquídeas aqui em casa. Eu estou de frente para uma aqui que ela está exuberante, assim. E de uma maneira surpreendente, ela já tinha florescido esse ano, normalmente ela floresce uma vez por ano, e agora ela veio com uma florada que me surpreendeu muito. Ao invés de dar um cacho, ela deu 3 cachos e já tinha florescido esse ano. É uma vanda lilás maravilhosa, está aqui de frente para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque as flores no jardim, elas nos surpreendem, nos surpreendem. Eu não esperava que essa vanda fosse florescer ainda esse ano novamente. E ela não só floresceu, como floresceu de modo exuberante e com 3 cachos, né? Então, uma surpresa maravilhosa de Deus para nós. E aí, conforme a gente for caminhando na nossa história, vocês vão entender um pouquinho por que eu estou falando todas essas coisas. E aí, agora eu vou tentar, então, fazer a apresentação aqui, tá, Dani? São 1.253 slides, mas eu vou fazer só metade, porque depois a gente faz uma segunda. Não, mas tem muitos slides, provavelmente alguns eu pule, porque assim, eram muitas coisas que me vinham ao coração, como eu falei, um filme foi passando pela minha cabeça e eu não queria perder a oportunidade de anotar, e fui anotando porque eu não sei o que... Olha lá. Estava todo mundo imaginando. O Oscar nos ajudou aqui. Que lindo. Maravilhosa. E aí, eu não sei o que Deus vai querer disso, né? Então, eu não quis perder e fui anotando. Mas vamos lá, então. Deixa eu começar aqui. Vocês vão perceber que eu vou começar a partir de mim, depois eu vou entrar um pouco na história do MUR Maringá, vou estender para o MUR Paraná e vai estar, né, essas coisas um pouco mescladas, porque aquilo que eu falei, para mim é uma coisa só, porque eu vivi todos esses momentos, é a minha história de vida, não tem como eu separar disso. E por que partir de Maringá? Porque o Ministério Universidades Renovadas, no estado do Paraná, Deus quis, por misericórdia, fazer com que eles tivessem o seu início, o seu embrião aqui em Maringá. Daqui florescesse para todo o estado e, enfim, para diversos outros lugares. Então, é por isso que eu vou... Às vezes, vocês vão falar, mas a gente está aqui na província de Cascavel e de Curitiba e aí você vai ficar falando de Maringá. Não, mas é porque o Senhor aprove a Deus que a gente começasse por aqui, né? Então, vamos lá. Vamos ver se eu aprendi as coisas que a Dani me ensinou aqui agora há pouco.
Deu certo aí? Vocês estão vendo? Passou no teste, Erecê, está aprovada no curso. Vamos ver até onde. Então, eu coloco aí, essa foto linda aí, é a nossa família, tá? Eu e o Oscar ali no centro, do meu lado ali, a Raquelzinha e o Daniel, e do lado do Oscar, o João Gabriel, eles são nossos filhos, a Raquel, o Dani e o João Gabriel, e a Carol é nossa mais nova filha, que é noiva do João Gabriel. No mês que vem eles estão casando no civil, com o matrimônio marcado para fevereiro, devido à pandemia. Então, essa é a constituição da nossa família nesse momento. Mas eu coloco ali, né, meu nome, Irecê Jussara Corrêa Gilberto. Eu não vou detalhar meu nome, porque também tem uma história com Deus no meu nome. E a primeira coisa que eu coloco ali é a minha identidade, que é a sua identidade também. Filha amada de Deus. Filha amada de Deus. E o que é identidade? Identidade é a nossa essência, é aquilo que realmente somos, que nos marca, que exprime quem somos. Se eu tirar todas as outras coisas, é o que fica. Se eu tirar todas as outras coisas da minha vida, o que vai ficar eternamente é que eu sou filha amada de Deus. Antes de tudo, acima de tudo, né, eu e você. E aí, sou casada com o Oscar, somos casados há 29 anos. 29 anos. 29 anos de casados. Esse ano, o ano que vem, nós fazemos 30 anos de casados. Sou mãe do João Gabriel, do Daniel e da Raquel, aprendiz de sogra da Raquel, aí, da Carol, ela é minha aprendiz de nora. Sou advogada, formada pela Universidade Estadual de Maringá, no momento fazendo apenas direito de família aqui em casa. Entendeu, né? Eu e o Oscar e a nossa família participamos aqui da paróquia Santa Maria Gorete, em Maringá, exceto o João Gabriel. João Gabriel é formado em engenharia mecânica, formou ano passado e está trabalhando, mudou-se no início da pandemia para Cuiabá. Ele está morando lá agora e após o casamento a Carol segue para lá também. Então, fora o João, nós todos participamos aqui na paróquia Santa Maria Gorete, onde eu e o Oscar somos ministros extraordinários da Eucaristia, né, mestres, e o Oscar é aspirante ao diaconato aqui também, está fazendo a formação. Participamos da renovação carismática católica, no caso eu, já há 37, indo para 38 anos. Atualmente participamos, Oscar e eu, Raquelzinha tem participado conosco também, do grupo de oração Dom de Deus na nossa paróquia. É um grupo bebê, ele tem apenas, a nossa 5ª reunião vai acontecer semana que vem agora, tivemos 4 reuniões apenas, é um grupo que está nascendo aqui na nossa paróquia, uma das únicas da arquidiocese que ainda não tinha grupo de oração da renovação carismática católica. O Daniel coordena o Go Miles Domini, que nesse tempo também se reúne virtualmente, mas que está na paróquia Santa Maria Gorete. E o GPP Sopro de Vida também faz parte da nossa família, já participamos há 16 anos esse ano do GPP Sopro de Vida. Então, esse em resumo aí a nossa apresentação. Nasci, vou demorar 2000 anos, vocês estão vendo, começando lá, mas não é, porque é interessante, faz parte falar isso com vocês também, né? Eu nasci em 1965 e nessa época nós vivíamos o Concílio Vaticano II. Estava em andamento o Concílio Vaticano II, ou seja, toda uma mudança na igreja, toda uma transformação na igreja. Vocês, né, são bem mais jovens, não têm de idade o que eu tenho de renovação, a maioria talvez tenha um pouquinho mais, temos de 17 anos, e já nasceram dentro desse contexto de Concílio Vaticano II. Eu também, eu nasço aí quando a igreja está vivenciando o Concílio Vaticano II. Isso é importante para nós termos claro, né? Sou migrante, sou do Nordeste, nasci na Paraíba, viemos da Paraíba para Maringá, para o interior do Paraná. Eu tinha por volta de 2 anos de idade, eu, meus pais e minha irmã, e viemos para Goiôerê, no interior do estado do Paraná, que faz parte aí da diocese de Campo Mourão. Em 1979, algumas pessoas de Maringá começaram a ter os primeiros contatos
com a origem da renovação carismática aqui na diocese. Então, aqui em Maringá, essas pessoas, a renovação tem origem marcada de maneira diversificada, porque algumas pessoas foram buscar conhecer e ter os primeiros contatos com a renovação carismática em Curitiba, que já acontecia. Outros em Terra Rica, diocese de Paranavaí. Outros foram para Campinas, onde também a renovação já caminhava. Então, pelo menos, a renovação aqui é marcada pelo menos por essas 3 origens. Foram os primeiros contatos que começaram, né? E olha que interessante isso. Ainda em 1979, é o marco da renovação carismática católica na Diocese de Maringá como o primeiro grupo de oração da renovação. E olha que carinha de Deus. Esse grupo, ele foi fundado e coordenado por um acadêmico de engenharia química, que ele é de Presidente Prudente e veio estudar engenharia química aqui em Maringá. É um ex-judeu convertido ao cristianismo. Então, para ver e vendo o cuidado, o carinho de Deus e como Deus vai falando, né? Eu queria que vocês fossem percebendo como Deus vai trabalhando esse jardim que nós fazemos parte hoje, né? Então, veja, é de um contexto, as coisas conforme o Espírito faz. Não é um marco único, mas foi buscar, né? Permitiu que fosse buscar em algumas dioceses diferentes, experiências diferentes, essa maneira ecumênica que Deus vai criando aqui na raiz, trazendo um ex-judeu convertido ao cristianismo, que vem já na época universitária, então Deus inicia, através de um universitário, o primeiro grupo de oração da renovação carismática católica aqui na Arquidiocese de Maringá. Em 1980, então, eu mudo para Maringá, minha irmã, eu tinha 14 anos, minha irmã 13 anos, eu tinha acabado o ensino fundamental em Goiôerê e precisava sair para estudar, então viemos para Maringá. Viemos morar aqui com a minha avózinha. Em 1980, então, fizemos o ensino médio aqui. E em 1983, então, sou aprovada no vestibular de Direito na Universidade Estadual de Maringá. Ainda em 83, eu comecei a participar do grupo de oração que já tinha aqui em Maringá, que era um grupo de adultos que acontecia na paróquia São José, aqui de Maringá. E lá nesse grupo de oração, eu conheci o professor Antônio Carlos Luignani, que muitos de vocês, sobretudo o pessoal aí da província de Curitiba, vai conhecer. Eu conheci através da minha vizinha do apartamento de frente, ela me convidou para ir a esse grupo de oração na São José. Eu não sabia, não tinha ideia o que era grupo de oração. O que é grupo oração, né? Não sabia o que era isso, mas ela convidou, fala de Deus, eu vou. Então, fui. E aí lá conhecemos o professor, né, o Luignani, e ele morava também no conjunto habitacional que ficava em frente ao nosso, então ele nos dava carona na quinta-feira à noite para irmos e para voltarmos desse grupo de oração. E aí conversa vai, conversa vem, nós tínhamos ali a Dani vai saber, nos blocos do BNH ali, tinha muito universitário. Nós, universitários, vínhamos e alugávamos apartamentos ali para morar, porque fica próximo ao UEM. E aí o Antônio Carlos começou a falar, via, né, muitos jovens, ele começou a pensar num grupo de oração que pudesse acontecer ali nos blocos. Aí começou a falar, o que vocês acham, vamos fazer e tal. Aí a minha vizinha tinha os filhos que eram jovens, meu vizinho de cima era jovem também, universitário, eu também, minha irmã, enfim. Aí decidimos, então, que iríamos começar esse grupo de oração ali nos blocos do BNH, acontecia todo domingo às 9 horas da manhã, a gente reunia por volta de 25, 30 jovens no domingo, às 9 horas da manhã. E era uma experiência nova, a renovação carismática estava surgindo, a gente não sabia que tinha esse nome, não sabíamos o que era nada disso, mas nós gostávamos de estar ali, sobretudo gostávamos de ouvir a palavra de Deus. Basicamente era o Antônio Carlos, que
pregava, porque ele era o adulto do grupo e era ele o pregador, óbvio, nós éramos todos filhotinhos, não conhecíamos nada de nada. E aí as pregações com ele aqueciam o nosso coração, dava vontade de ler a Bíblia, de conhecer mais, e a gente todos os domingos estava ali. Isso comecinho de 1983. Em abril, final de abril de 83, ia ter uma experiência de oração para jovens. Era chamado, na época, de Encontro de Conversão. E esses encontros, na época, eram muito diferentes dos encontros que temos hoje, em termos de participação. Era muita gente que queria fazer, porque era uma novidade à época, e as vagas eram limitadíssimas. E para esse encontro tinha 100 vagas, e aí ele procurou a mim e mais o meu vizinho de cima, e falou assim, olha, a gente participava no grupo, ele falou assim, eu vou tentar conseguir uma ficha nesse encontro para ver se nós mandamos alguém do grupo. E virou para nós dois e falou, se eu conseguir 2, vão vocês, mas não é certo que eu consiga. Isso faltava umas 2 semanas para o encontro. E ele conseguiu as 2 fichas e nós fomos, então, fazer o nosso encontro de conversão, o divisor de água na minha vida. A data que definitivamente muda a minha vida. 29 e 30 de abril e 1º de maio de 1983, quando eu faço, então, encontro. Aí a minha história começa a se fundir com a história da RCC Maringá e do MUR. Vamos perceber aí, eu cito Atos 2:42, porque nessa época, aquilo que nós vivíamos era muito, muito, muito semelhante àquilo que, se pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver as primeiras comunidades cristãs vivendo. Então, Atos 2:42, São Lucas vai colocar para nós os 4 elementos fundamentais para toda comunidade cristã. Toda comunidade cristã é fundamentada nesses 4 elementos. Se faltar um deles, pode ser outra coisa, mas ainda não estará completamente uma comunidade cristã. O que é? A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, nas primeiras comunidades, eles não tinham uma doutrina escrita, documentos da igreja, nada disso. Então, o que era a doutrina dos apóstolos? Era o testemunho de vida deles. Eles se reuniam para testemunhar o que Deus estava fazendo na vida deles. Então, é elemento essencial aí, a doutrina dos apóstolos, as reuniões em comum, que hoje o Papa Francisco traduz para nós essas reuniões em comum como vida fraterna. Se vocês pegarem algumas homilias dele, ele vai falar, né, de reunião em comum como vida fraterna, o lugar onde não falta nada a ninguém. Ele fala, o Papa Francisco, né? A fração do pão, que é a Eucaristia, e as orações. Então, a comunidade cristã, as primeiras comunidades cristãs, elas eram fundamentadas em cima disso, da doutrina dos apóstolos, das reuniões em comum, não havia nenhum necessitado entre eles, vai falar a palavra, né? A fração do pão, eles se reuniam para a Eucaristia e as orações. Vai prestando atenção. Em 1982, um grupo de jovens universitários começa a se reunir debaixo de uma árvore na Universidade Estadual de Maringá. Eram alguns universitários que já participavam da renovação carismática, passaram no vestibular e sentiam a necessidade de se encontrar durante um momento para partilhar a palavra de Deus. Não tinha onde se encontrar, eles se encontravam no intervalo, embaixo de uma árvore que ficava justamente em frente ao bloco ao departamento de economia, que era o departamento ao qual pertencia o professor Lugnani. Tinha um banco embaixo dessa árvore, eles se reuniam ali no intervalo para partilhar a palavra de Deus. Nesse período também, nós tínhamos aqui na UEM, o cônego José Jesus Flor, ele era capelão da UEM, e ele tinha uma salinha na biblioteca, onde ele atendia confissões. E ele, um dia, passa em frente ali à passarela central e vê esses jovens reunidos. No intervalo, viu que alguns tinham a Bíblia na mão, se aproximou e perguntou o que eles estavam fazendo ali.
Aí eles disseram que estavam partilhando a palavra de Deus, e se reuniam ali vários dias da semana no intervalo para rezar, e o cônego convida, pergunta para eles então, mas ele fala assim, aqui embaixo dessa árvore, vocês não querem se reunir na minha salinha, na biblioteca? E aí, rapidamente, os meninos abraçaram, né? Lógico que ia ter um lugar para que pudessem se reunir, foram para a sala do cônego. Uma ou duas reuniões depois, o cônego perguntou para eles, escuta, vocês não gostariam que eu trouxesse a Eucaristia para vocês? Imagina, né? Quase que eles pularam em cima do cônego. Era tudo que eles mais queriam, né? Poder receber a Eucaristia todos os dias ali na universidade. Então, começa aí essa fração do pão da universidade. Também a Eucaristia marca esse embrião do Ministério Universidades Renovadas, esse embrião do grupo de oração que surge ali na Universidade Estadual de Maringá. E aí tinha, então, eles chamavam de missinha. Por que missinha? Porque era bem curtinho. Era assim, no horário de intervalo. Então, o cônego fazia a liturgia do dia, a homilia era muito rápida e já distribuía a Eucaristia e todo mundo voltava para a sua aula. Então, era chamado de missinha porque era bem rápido o que acontecia, né? Nesse período também, de ali, 1983, até coloquei aqui, 1983, já no coração do professor Luiani, começa a surgir um sonho, o desejo de fazer um encontro, até então era encontro de conversão, para universitários e servidores da UEM, porque tinha já esse grupo que estava lá nos blocos, ao qual eu participava, e tinha também esse grupo dos meninos que já se reuniam, e começava esse desejo no coração dele, então, de fazer um encontro para o pessoal na universidade. E em agosto nesse período também de 83, aí começa, mais uma vez eu chamo a atenção aqui, como o Espírito Santo vai fazendo as coisas. Começa a surgir em algumas universidades do Brasil grupos de oração com pessoas que eram da renovação, estavam na universidade, mas um grupo não tinha a menor ideia que tivesse acontecendo outro em lugar nenhum. Assim acontecia aqui em Maringá, com os meninos que já se reuniam, assim acontecia em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Brasília também acontecia isso, na Universidade Federal lá em Brasília, e acontecia na Universidade Federal em Viçosa. Esses 4 grupos começavam a acontecer. Pode ser que tenha acontecido alguns outros que nós não tomamos conhecimento. Esses 4 nós tomamos conhecimento que aconteciam, mas um completamente sem saber que o outro existisse. E aí, em agosto de 1983, acontece o marco do primeiro encontro, o marco do primeiro encontro para universitários e servidores da Universidade Estadual de Maringá. Final de agosto, então, acontece esse encontro, e ao final do encontro, o professor Luiani, para não perder o pessoal, nós éramos em 110, 120, não sei, eu trabalhei, eu tinha feito o meu encontro no começo de maio, nesse encontro aqui, eu trabalhei na cozinha, né, que era lá o meu lugar. Estava lá na cozinha trabalhando, nesse encontro, rezando muito, nós rezávamos muito mesmo, as equipes de cozinha, de copa, dos encontros, eram verdadeiros intercessores, além da equipe de intercessão que tinha, a gente rezava o tempo inteiro, não tinha conversa, era oração, oração, oração. Estávamos lá, e aí, ao final do encontro, o professor Luiani, estranho para mim falar professor Luiani, porque para mim é Antônio Carlos, o Antônio Carlos convida o pessoal a se encontrar na capela da UEM, já tinha capela, no próximo sábado, às 5 horas da tarde. Imaginava ele que fosse dar uns 15, 20, mais ou menos. E ficou marcado, então, da gente se encontrar no sábado seguinte, na capela da UEM. Para surpresa nossa, praticamente todos foram para a capela da UEM naquele sábado, às 5 horas da tarde. Nós não coubemos dentro da capela. Nós tivemos que ir para debaixo da árvore que ficava em frente à capela, porque não cabia todo mundo dentro da capela, né? Vejam como Deus
vai fazendo as coisas. E aí, nesse período, segue acontecendo a missinha, daí já o cônego vinha para a capela, a missinha acontecia na capela, seguia acontecendo, na verdade começou a acontecer por causa dessas reuniões, que era o grupo de oração Miles Domini, que surge aí, ele vai ganhar esse nome depois, um pouco mais para frente, mas já era o Miles Domini, e aí surgiu, então, as vigílias de oração na capela, nós passávamos a noite inteira, a vigília começava às 10 da noite, nós íamos até às 6 da manhã, rezando. Geralmente, acontecia na sexta-feira à noite ou no sábado à noite. Entrávamos às 10 horas da noite, encerrávamos às 6 horas da manhã com uma missinha. Era o encerramento, então. E aí a gente saía, ia para a feira, comer pastel, enfim. E às vezes seguíamos partilhando, ia para casa uns dos outros, seguia partilhando, almoçava junto, passava o final de semana junto. Começou a acontecer também os encontros anuais de experiência de oração. Na verdade, eram semestrais. A gente fazia um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Aí começaram também, como tinha já um bom número participando no grupo de oração e nós queríamos fazer divulgação, nós fazíamos panfletagem dos retiros. Algo muito bacana que acontecia também dentro desse período aí eram as campanhas de Natal, né? Não sei se você chegou a participar das campanhas Sim. de Natal na UEM. Maringá, a Arquidiocese de Maringá, iniciou esse trabalho de campanha de Natal, depois ele expandiu um pouco por algumas dioceses no estado e algumas outras no Brasil também. Depois acabou que não seguiu, e aqui também teve o seu tempo, depois acabou. Mas eram várias semanas, nós ficávamos de 2, às vezes 3 semanas no mês de dezembro, fazendo muitas atividades de evangelização. E uma delas era, a gente recortava aquelas chapas de raio-x, a campanha de Natal tinha um tema e tinha uma arte. Então, olha a dificuldade, era feito isso sobre uma chapa de radiografia e cortado no estilete, todo o tema da campanha e o desenho, a arte. E aí a gente ia para a rua, no nosso caso, nós íamos para a universidade com um baldinho de tinta lavável e pintar o vidro traseiro dos carros. Nós levamos muito carreirão, porque tinha gente que chegava, o carro estava pintado, corria atrás de nós, não tinha problema, nós ia lá, lavava, limpava o carro, pedia desculpa e seguia. Outras pessoas formavam fila que vinham pedir, paravam os carros e vinham pedir para a gente poder pintar o carro, e aí a cidade ficava cheia com a mensagem de Natal, e aí tinha o grupo que seguia com o violão, tocando músicas natalinas e músicas de louvor a Deus, enfim, eram muitas atividades que aconteciam nesse período. Era feito um cartão, naquela época a gente usava calendário dentro da carteira, porque não tinha celular com calendário, então a gente usava os calendários, era feito um calendário também, e à frente do calendário tinha a mensagem de Natal, a mesma que ia nos carros. Então a gente distribuía também essa mensagem. Se vocês não acreditam, teve uma época que não tinha celular, viu, gente? É verdade. Teve uma época que não existia o celular, viu? Acredite quem quiser. E aí, aconteciam as reuniões semanais de oração, seguiam acontecendo, terço nas casas, era uma ousadia que a gente tinha, um fogo no espírito, que a reunião do sábado à tarde não bastava para nós, a gente queria estar junto, mas não era estar junto só para conversar, a gente tinha necessidade de estar juntos em missão, então pipocava a ideia, o espírito fazia pipocar a ideia, a gente ia, ninguém entendia nada, levamos muito puxão de orelha, metemos muito os pés pelas mãos, fazendo coisa errada, mas vinha o Antônio Carlos e a Josi, corriam atrás da gente para orientar, é assim, não faz assim, faz assado, e consertava as coisas erradas que a gente tinha feito, mas nós queríamos fazer. E nesse meio tempo aí surgiu o terço nas casas também, a gente ia nas repúblicas, antes da reunião, então a reunião era às 5 da tarde, 1h a gente se reunia na capela da UEM e íamos para alguma república rezar o terço, e aí oferecia no vizinho, acabava de rezar ali, o vizinho às vezes vinha participar, ou se não vinha, a gente batia lá e perguntava se não queria, ou aparecia alguém doente e pedia, e nós íamos para as casas e rezávamos o terço,
fazíamos a pregação da palavra, ninguém era pregador, ninguém tinha feito curso de formação para pregadores, nada disso. Não tinha Paulo Apóstolo. Não existia Paulo Apóstolo, não existia nada disso. Nós estávamos começando a experimentar os carismas, nós rezávamos em línguas, não era para o José Antônio Carlos ficava doido, porque não era para rezar em língua, mas a gente começava a rezar e explodia a oração em línguas, e impunha as mãos para rezar por cura, por libertação, e, enfim, a gente saía fazendo e Deus ia fazendo acontecer muitas graças, ia transformando a vida das pessoas e a nossa, porque a gente queria sempre mais e mais e mais. Aí, juntava lá 13h, ia para o terço, voltava do terço, participava do Milhos, que era às 5h, acabava o Milhos, a gente ia para a casa de alguém fazer um lanche, ou se reunia numa pizzaria qualquer, saía de lá, porque a maioria de nós morávamos em república, eram poucos os que moravam com as famílias nessa época, né? E acabava de comer, se não estava na casa de alguém, ou se dividia, o grupo não ia inteiro, mas a gente ia uns para as casas do outro e continuava partilhando, da partilha puxava uma oração e rezava por cura interior e cuidava um do outro, ajudava o outro a fazer um trabalho na máquina de datilografia, que era na época, não tinha computador, e às vezes alguém tinha que entregar um trabalho na segunda-feira, e aí a gente ajudava a datilografar o trabalho, enquanto a pessoa podia descansar um pouco. Enfim, nós tínhamos uma necessidade grande de estarmos sempre juntos, próximos, unidos e em missão. Era espontâneo isso, era muito natural. Não era ninguém que nos mandava fazer. E às vezes a gente amanhecia o dia na casa um do outro, rezando, enfim. E naquela época, você não tinha celular para se comunicar com as pessoas, né? Não existia. O máximo era o telefone residencial que você tinha, né? Quem tinha, né? Porque a maioria dos universitários não tinha dinheiro nem para sair para comer, né? Não sei como é que são vocês aí. Mas universitário normalmente não tem muita grana, né? Então nós íamos para a casa das pessoas, fazer um arroz com salsicha, fazer qualquer coisa lá, um macarrão com salsicha, qualquer coisa, né? Tinha algo que a gente chamava de juntar panelas. Juntar panelas. Depois de tudo isso que acontecia no sábado, no domingo, a gente, vamos juntar as panelas? Vamos. O que era juntar a panela? Juntar a panela era assim, na minha casa, eu ia fazer arroz com ovo. Então, eu fazia o meu arroz com ovo e levava para juntar com o bife que o outro fazia, ou o outro tinha lá um sanduíche para comer, juntava, botava tudo numa mesa só, e aí a gente partilhava, não arrecadava dinheiro para fazer nada, era juntar a panela. Aquilo que eu tinha em casa, eu fazia ou levava para fazer com os irmãos. Só tem um pacote de macarrão, nem tem nada para fazer molho, então traz para cá esse pacote de macarrão, a gente vai dar um jeito de fazer um molho. Mas não tem molho, não tem problema. A questão não era comer, a questão era estar junto, era partilhar, e essa vivência fraterna, era isso que nos movia, né? O que a gente ia comer, pouco importava. E muitas pessoas, assim como vocês, vivem essa realidade, moravam fora de casa, né? Eu, inclusive. Né? Moravam fora de casa. Então, às vezes, domingo estavam o quê? Sábado, domingo sozinhos, muitas vezes. Ou estavam numa república com várias pessoas, mas cada um no seu quarto, cada um no seu canto, né? Então, o grupo de oração era um ponto de encontro, de partilha, e a gente vivia uma vida fraterna bem intensa, né? Se partilhava não só a comida, mas a vida, as experiências, a dificuldade, né? Tinha pessoas que tinham dificuldade até de se alimentar. E aí os irmãos, um ia comer, às vezes comia na casa do outro, ó. Então as pessoas acabavam se juntando e vivendo isso, né? Na realidade, extrapolava o grupo de oração, né? Em 1986, o Emerson Neroni, que foi quem levou o Oscar para o grupo de oração, e que na época era universitário também, mas o Evandro, não é o Evandro Araújo, era o Evandro Klockner, hoje ele vive em Santa Catarina, que fez parte do grupo que se reunia debaixo da árvore,
nós fomos viver uma experiência missionária na Argentina e no Uruguai, mas essa eu não vou contar para vocês hoje, porque só ela dá uma história. Em 88 eu me formei, comecinho de 88, porque em 87 nós tivemos uma longa greve na UEM, então deveria ter formado em 87, mas aí a gente fez as últimas provas em fevereiro. Então, no começo de 88 eu me formei e fui para Curitiba, e aí foi uma minha primeira tentativa sair do país, mas essa também é uma outra história que dá também uma história. Em abril de 89 começamos a namorar. Abril de 1989. Aqui em 89, nós fizemos aí uma experiência também, que dá outra história, eu não vou contar para vocês ela agora, mas nós fomos para o interior do estado de São Paulo, em Votuporanga, fazer uma experiência missionária através de um frei que o Antônio Carlos tinha conhecido num congresso nacional, que ia iniciar um trabalho com portadores de HIV. Na época se dizia aidéticos. Imaginem isso em 1989. Era tão conhecido quanto o coronavírus é hoje, ou seja, ninguém sabia nada. Só sabia que morria disso. Então, nós fomos para lá e passamos uma temporada e fomos tidos como loucos, completamente malucos, porque deixamos tudo aqui e fomos fazer essa experiência lá com portadores de HIV. Mas isso também é uma outra história. Em 1990, a gente volta para Maringá, então. E aí, em 1990, era Xlaine Neroni que coordenava o Miles Domini, e ela determinou que ia deixar a coordenação, porque ela já estava tentando deixar a coordenação do Miles, mas não tinha quem assumisse. E aí ela falou, vou deixar, e mesmo que não assuma ninguém, vai ter que assumir, alguém vai assumir, porque o grupo tem que prosseguir, e eu estou saindo. E aí, eu e o Oscar, havíamos acabado de chegar de Votuporanga, fomos para a reunião da equipe de serviço, igual dois boca aberta, chegamos lá, demos de cara com essa notícia da X, e na semana seguinte aconteceria a eleição do Miles Domini. Todo mundo passou aquela semana rezando, em preparação para a eleição, e no sábado seguinte, depois da reunião de oração, a gente ficou para fazer a eleição. E aí, o meu nome foi indicado, a Heresia Boca Aberta estava lá naquela reunião, meu nome foi indicado, então, em 1990, eu assumo a coordenação do Miles Domini. Também aí, em 90, o Oscar, incentivado por mim, decide retomar o sonho de cursar medicina, que ele havia abandonado. Estava fazendo um outro curso, deixou o curso para retomar os estudos, o vestibular, para prestar vestibular para medicina, mas aqui também é uma outra história que eu fica para outra vez. E aí, no dia 29 de junho de 1991, um novo marco histórico, já não mais na minha vida, mas na nossa vida, porque é o nosso casamento, 29 de junho de 1991, né, esse novo marco. E aí, a gente se casa. Era um período de uma nova greve gigantesca que tinha tido na UEM, bastante demorada, e o pessoal do curso de medicina entrou em greve e acampou na frente da reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Eles ficaram vários dias acampados na frente da reitoria por conta das reivindicações que eles teriam. A gente tinha casado, então, já aí em 90, o Oscar tinha passado no vestibular, e pegamos esse período aí da greve. Logo depois, então, termina a greve, e a gente retoma as reuniões do Miles Domini, só que o pessoal até que participava com a X, simplesmente começou a não aparecer mais. Começaram a não vir, e aí reclamar que não dava mais para ter reunião de sábado, porque as nossas reuniões, elas aconteciam de sábado, porque a imensa maioria dos participantes era de fora, de outras cidades distantes, de outros estados, e morávamos em república. Então, sábado à tarde era um horário apropriado para fazer reunião. Só que a realidade da universidade, ela tinha mudado. Tinha muita gente que estava vindo das cidades aqui da região, e que ia e vinha no final de semana, retornava para casa, não ficava o tempo todo como a gente ficava.
E aí o pessoal começou a reclamar que no sábado não dava para participar, porque não tinha ninguém em Maringá, só nós, os poucos que morávamos em República. Eu já não morava em República, né? Já estava casado. Então, nós resolvemos mudar o grupo de oração para o domingo à noite, porque aí o pessoal já teria voltado das suas casas. Eles iam na sexta-noite e retornavam no domingo, final da tarde, domingo à noite estariam ali. Fizemos uma reunião, 2, e aí o povo simplesmente passou a não aparecer de novo. E aí foi um momento muito complicado, muito doloroso, porque numa dessas reuniões, alguém que tinha uma certa autoridade espiritual para conosco, foi convidado a estar na reunião conosco, foi para a reunião e falou que o grupo de oração Miles Domini, Deus dava uma imagem para aquela pessoa de uma árvore podre, e que esta árvore ia cair. E esta árvore era o grupo de oração Miles Domini, e que quem permanecesse ali ia cair junto com a árvore. Eu fiquei, opa, peraí. Como assim? Tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui brigar com Deus, né? Fui brigar, eu falei, esse grupo de oração foi o senhor que inventou, não fui eu. Foi o senhor que inventou. Agora você está dizendo que ele está podre? E agora eu assumi a coordenação, o senhor me chamou a coordenação para essa árvore cair, eu não aceito. Não aceito isso de forma nenhuma e fui para uma briga com Deus. A gente vê que algumas pessoas também não têm um discernimento correto das visualizações que Deus dá e acabam fazendo algumas profecias que não é o que Deus está falando, né? Enfim, a gente recebeu com muita tristeza aquela fala aquela noite, estávamos em bem poucos, acho que nós estávamos nos 5 ou 6, numa sala, não era na capela, era numa sala, e aí eu fui embora muito triste aquela noite e retornamos na semana seguinte. Na semana seguinte, estávamos apenas Oscar e eu, mas ninguém apareceu. E o Oscar estava comigo porque ele era recém-casado comigo, então ele tinha a obrigação de estar lá comigo, né? Ele tinha que estar lá comigo. Brincadeira, não é isso, é porque Deus chama também, né? Ele nos chamou os dois a estarmos. E aí então eu disse ao Senhor, Senhor, ainda que precise ser sozinha, eu seguirei. Eu vou até o fim, porque foi o Senhor que me estabeleceu aqui. Esse grupo de oração, ele não é meu, não fui eu que inventei, não fui eu que criei, portanto eu não tenho o direito de fechar as portas e dizer que vou me embora. O grupo é seu, o Senhor me estabeleceu aqui, então só o Senhor pode me tirar. E se for preciso seguir sozinha, eu vou seguir sozinha. Mas eu falei isso, hoje eu falo com tranquilidade, mas foi com muita lágrima, foi assim muito doloroso, muito difícil esse momento, esse marco na nossa vida. E aí, então, já em 1992, final de 91, finalzinho de 91, começo de 92, as coisas vão tomando um novo rumo. A gente deixou, então, a universidade, não nos reuníamos mais na universidade, porque não fazia sentido estarmos ali, não tinha ninguém que era universitário participando conosco ali. O Oscar fazia medicina, mas ele já não estava dando conta de participar, eu estava sozinha, literalmente, e eu não era universitária. Aí, então, nessa época, aparece a Miriam, que vocês não conhecem, acho que nem a Dani conhece, eu, o Marco e a Cris Ferrer e a Silvana Valério. Nós 5 passamos a nos reunir, então, na casa da Miriam. Já não nos reuníamos na universidade, nos reuníamos todos os domingos à noite na casa da Miriam. Fomos ali do final de 92 até meados de 94, nesse tempo de reunião fora do Miles Domini. Quando chega o Marco e a Cris Ferrer, eles moraram em Curitiba durante um bom tempo, participaram do MUR aí em Curitiba também, hoje eles vivem em São Paulo, em Osasco, mais precisamente. Deus começou a nos incomodar através do Marquinho, que era tempo de voltarmos para a universidade, mas não tínhamos ideia de como íamos fazer isso. Então, Deus foi incomodando, que era hora de voltar para a universidade, tá bem.
então vamos voltar para a universidade. E aí fomos discernir que dia, que horário, como fazer, porque a realidade da UEM, já em 1994, era completamente diferente de 1983. E aí, então, foi que o Senhor nos deu o caminho para que as reuniões acontecessem, então, no domingo, na quinta-feira, isso. Na quinta-feira, às 18 horas. Nós nos reunimos às 18 horas. Por quê? Qual que era o objetivo? Como a UEM é uma universidade que tem vários cursos em período integral, nesse horário, nós pegávamos o pessoal que estava saindo das aulas, iam jantar. E aqueles que faziam aula à noite eram os que estavam chegando, mais ou menos nesse horário, conseguiriam participar da reunião de oração e ir para a aula. Então, nós retomamos as reuniões aí, em 1994, na quinta-feira, às 18 horas, na capela da UEM. Começamos uns gato pingado, fizemos uns panfletinhos, cartazezinhos horríveis, eu tenho até um deles, eu não tive tempo de achar para vocês, que eu queria colocar a foto é aquele soldadinho da bandeira do milho, sabe, Dani? Soldadinho lá com a Bíblia, a espadinha, era a passagem de Efésios 6, o Marquinho desenhou aquilo para nós e a gente fez um cartaz, então, para divulgar. Era o que a gente tinha, não tínhamos outras coisas. Nesse período, chegam para participar conosco a Geni e a Tânia. Por que eu grifei a Geni e coloquei aqui em letras graúdas? Porque a Geni é uma pessoa que vai ter uma relevância muito grande na história do MUR Paraná, muito embora nunca tenha conduzido uma oração, nunca tenha feito uma pregação e não é capaz de fazer nem sob tortura. Mas ela tem uma relevância gigantesca na história do MUR Paraná. Por quê? A Geni, primeiro, era nossa intercessora, ela rezava muito. Segundo, uma pessoa de um coração que não é dela, nem o coração e nem nada do que ela possui é dela. Então, ela chegou nos ensinando a viver ainda mais esse despojar-se de si mesmo. E outra coisa, uma facilidade, não é facilidade, mas é um dom mesmo que Deus dá para ela, de pedir as coisas, de correr atrás das coisas e pedir. Essa era a Geni. Então, ela chega no grupo de oração nessa época com uma intenção. Ela já participava de um grupo da renovação, mas era um grupo que só tinha casais e pessoas de idade. E ela e a Tânia eram as únicas mais jovens e que eram solteiras. E aí elas ouviram falar do grupo de oração na Universidade Estadual de Maringá, imaginaram, vai estar cheio de universitários, solteiros, bonitinhos, vamos para lá, para esse grupo de oração. E foi com essa intenção que elas foram para lá, para o grupo de oração. A Geni está solteira até hoje, tá? Mas muita gente casou, né? Muita gente casou. Então, por isso que eu grifo a Geni aqui, porque ela vai ter esse marco na nossa vida. Hoje ela é nossa comadre, é madrinha do João Gabriel. E em agosto de 94, nasce o nosso primogênito, então, o João Gabriel. Em 1995, chega a Luciene Teider, que é a Lu. Por que eu grifo a Lu aqui também? Porque a Lu vai ter uma relevância especial na história do MUR Paraná também. São nomes que talvez vocês nunca tenham ouvido, que nunca tenham visto. A Dani não, a Dani conhece todo mundo, mas vocês aí, né, da província de Curitiba e de Cascavel. E aí chega a Luciene, convidada pela Cris Ferrer, ambas faziam direito na UEM, e aí a Lu chega lá para participar conosco no Miles Domini. E nesse período a gente vivia, sim, um momento de muita dificuldade no Miles Domini. Estava começando a melhorar, mas ainda era um tempo de muita dificuldade. E uma coisa que eu me lembrava ontem é que a gente realizava encontros de experiência de oração praticamente para pessoas de outros grupos de oração. Nós tínhamos uma boa equipe, nós que estávamos lá, nós organizávamos os encontros, conduzíamos, pregávamos os encontros, mas para pessoas de outros grupos de oração. Quando terminava o encontro, o Miles Domini continuava vazio, porque as pessoas iam para outros grupos. Então, o Miles teve esse tempo em que pregou encontros para jovens de inúmeros grupos de oração da Arquidiocese de Maringá,
que depois se tornaram lideranças da arquidiocese. Em janeiro de 95, o Sidney Telles era coordenador da então Secretaria Marcos da Renovação Carismática Católica, que era o trabalho com os jovens. O Sidney coordenava no Brasil esse trabalho com a juventude. E ele chega do ENF, nessa época, eu e Erecê era secretária do escritório arquidiocesano da Renovação Carismática Católica. Eu fui secretária lá por 4 anos. E o Sidney chega do ENF e fala assim para mim, olha, lá no ENF tinha um pessoal muito doido. Eles eram todos universitários, era um grupo muito representativo, mas também, ele ainda falou nesses termos, também eles não fazem nada da vida, eles só estudam, são universitários, não trabalham. Janeiro é período de férias, eles não têm o que fazer, foram tudo para lá. Tinha um monte de universitário lá no ENF, e parece que eles estão começando um trabalho aí com universitário, umas coisas muito doidas. Aí eu, tá, mas o que você tem para falar? Não sei falar nada, não. Procura se informar. Mas eu não conhecia nada, nem ninguém, eu não tinha informação de coisa alguma sobre isso, né? E aí, no meio do ano, ia ter o ENGE, o Encontro Estadual Nacional de Jovens. E aí, Maringá sempre era muito representativo no ENGE. E eu pedi, como eu trabalhava no escritório, eu tinha contato com toda a equipe de serviço da Diocese, da Secretaria Marcos, então, e aí eu pedi para os meninos na época, falei, olha, vocês estão indo para o encontro lá, pelo amor de Deus, tudo que vocês ouvirem falar sobre um tal de um trabalho com universitários que está sendo feito no Brasil, em algum lugar aí que eu não sei onde vocês tragam de informação para mim, tá bom? Tá bom, você se compromete? Sim, a gente se compromete, vamos trazer para você. E foram lá para o ENGE, que aconteceu em setembro. Nesse período também, começa a acontecer, já acontecia o Miles e começa a acontecer na capela da UEM, dia sim, dia não, às 5 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, não me lembro bem o horário, acho que era 5h55 acontecia, puxado pela Ziza Fernandes, que era acadêmica de engenharia civil na UEM, junto com o Álvaro, que também era acadêmico de engenharia civil, eles inventaram um tal de um Minutos com Deus. O Álvaro tinha um violão azul, que foi batizado de Trovão Azul, a Ziza tocava, o Álvaro cantava, e aí as pessoas começaram a ver, a Ziza já cantava ruim naquela época, porque ela só piorou agora, né? Ela continua cantando muito mal, mas naquela época ela cantava ruim também. E o povo vinha, porque era muito bom ouvir a Ziza cantar. Eram só 5 minutos. A Ziza tocava lá uma música, cantava, ele fazia um louvor rapidíssimo, e às vezes lia um versículo bíblico e guardava o trovão azul e iam embora. Então, isso começou a acontecer ali na capela. E aí, em 96, o pessoal chegou do ENGE, eles chegam do ENGE e falam assim para mim, olha aqui, nós tentamos saber desse trabalho de universitário, mas esse negócio aí é muito doido, ninguém fala nada com nada lá, não deu para a gente entender nada. A única coisa que a gente fez, nós trouxemos um folder para você, trouxeram um folderzinho, e deixamos os seus dados lá, porque parece que vai acontecer alguma coisa, eles vão entrar em contato contigo. Já é alguma coisa, né? E a gente observou que o folder que eles trouxeram era um dos grupos dos gols que estavam acontecendo em BH. E a gente viu que era tudo de 15 minutos. Aí nós, mas o que é isso? Que negócio de grupo de oração universitário de 15 minutos? Será que é alguma coisa igual o Álvaro e a Ziza estão fazendo? Mas ninguém entendia nada, não sabia o que era. E não tinha um contato deles também naquele folder. Era muito ruim de serviço ao povo, né? Aí não tinha um contato, deixaram o meu contato lá, beleza. Não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Aí, quando em fevereiro de 96, eu estou lá no escritório e recebo uma ligação, uma semana antes do carnaval. Escuta, você é Irecê? Sim, sou. Então, nós estamos ligando porque o pessoal daí esteve aqui no encontro e deixou o seu contato com a gente, nós vamos ter o Seara, que é o encontro de carnaval que acontece aqui em Viçosa agora em fevereiro. Era uma semana antes do carnaval. Eu falei, tá, mas o que é isso? Eu não tenho nada a ver com o encontro de carnaval. Não, mas é um encontro de carnaval onde vai ter alguma coisa
com os universitários. Tá, mas eu também não entendia nada de nada, não sabia o que era Seara, nunca tinha ouvido falar em Seara na minha vida. Aí eu falei, olha, fica completamente impossível a gente mandar alguém, porque era caro, era em Viçosa, tinha que ser ônibus de linha. Viagem aérea, naquela época, era caríssimo, ninguém dava conta de pensar nisso, né? E fica completamente inviável, não tem como. Aí eles disseram para mim, tudo bem, não tem problema, mas no final de julho vai acontecer um encontro para universitários. Agenda aí e se programem para vocês virem participar. Eu falei, nesse eu quero ir. Não quero ir, não. Eu falei, nesse aí a gente vai mandar gente, com certeza. E passou o tempo, eles mandaram, depois chegou a correspondência, para as fichas de inscrição, vinham por carta, correio simples, as fichas impressas, e vinha lá as informações, o encontro era final de julho, começo de agosto, eu tinha ali o João Gabriel com 1 ano e meio, e vieram as fichas. Eu fui atrás do pessoal da Secretaria Marcos, e até então era Secretaria Marcos, não tinha esse trabalho que começava a surgir lá. Esse encontro aconteceria como um encontro da Secretaria Marcos para universitários. Não existia um trabalho específico com universitários, mas nós nascemos como um projeto missionário da Secretaria Marcos, ou seja, do trabalho com a juventude no Brasil. Éramos um projeto de missão para evangelização de universitários. E aí fui atrás do pessoal da Secretaria Marcos da Arquidiocese. Pedi, fui atrás de um, de outro, chamei. Ninguém se dispôs a ir. Ninguém, uma viva alma. Eu fiquei muito chateada com aquilo, cheguei para a coordenadora na época da Secretaria Marcos na Arquidiocese e disse para ela, falei, olha, Silvana, eu acho que não tem, é um trabalho novo que está acontecendo no Brasil e a gente não pode ficar de fora. Nós temos que mandar alguém. Ela virou para mim e disse assim, na capela que tinha no escritório da renovação, virou para mim e disse, Irecê, nós não temos ninguém para mandar, não. Ninguém de nós faz trabalho com universitário. Se tem alguém que deve ir, é você. Aí eu quis bater nela, né? Eu olhei para a cara da Silvana, minha mão ardeu para dar uma bolacha nela. Fiquei muito brava. Aí fui brigar com Deus. Brigar com Deus, com certeza. Porque eu falei, olha, Senhor, não é possível. Está acontecendo alguma coisa lá. É importante que vá alguém. Ninguém se dispõe a alguém. Eu não acredito que o Senhor não vai despertar ninguém para ir. É burrice, né? Deus já estava falando comigo, mas eu simplesmente não queria ouvir. Eu já tinha despertado alguém, né? Já tinha despertado, mas a gente fica com os ouvidos tampados. Falei, olha, o Senhor tem que despertar alguém para ir. E o Senhor daí começou a incomodar o meu coração com essa fala da Silvana, e eu fiz igual Jeremias, fui dar todas as desculpas possíveis, juntei Jeremias e Moisés e fiz o meu pacote de desculpas. Senhor, eu tenho um filho com 1 ano e meio, eu não tenho com quem deixar, eu nunca viajei sozinha, eu nem tenho ideia onde é que vai ser esse encontro, como é que se chega lá. Tinha que ser de ônibus de linha, né? E mais, eu não tenho como ir, eu não tenho recurso financeiro para ir, o senhor sabe disso. Nessa época, eu e o Oscar, isso é uma outra história, passávamos por uma situação financeira extremamente delicada no sentido de ter que vender o almoço para comprar a janta, era bem isso mesmo. E não tinha de onde tirar dinheiro. E o arroz não estava tão caro naquela época. Aí o que acontece? Entra em ação a Geni. Entra em ação a Geni e diz assim, eu vou buscar, vou pedir recurso para a gente ir, vou atrás de buscar doação. Eu disse, mas buscar doação como? Aí ela foi pesquisar o preço da passagem, quanto era para Belo Horizonte de viagem de ônibus de linha, que tinha que ser. Não lembro, na época acho que ficava em torno de R$400 na época, ida e volta. Eram 18 horas de viagem de ônibus de linha. E eu fiquei muito inquieta com aquilo. Muito. A Geni falou, não se preocupa, o recurso eu vou conseguir. Aí eu fiquei com a desculpa do meu filho, né? Falei, não, senhor, mas eu tenho um filho que não tem nem 2 anos de idade. Como é que eu vou deixar ele aí sozinho? Não tem jeito. E a minha mãe tinha vindo me visitar e ela disse assim, conversando com ela, ela falou, pode ir.
pode ir que eu fico com ele, eu cuido, nunca tinha ficado longe do João Gabriel. Eu cuido dele para você. Eu falei, mas vai ser mais de uma semana que eu vou ter que ficar fora. Ela, ele não morre, não. Pode deixar que eu cuido dele direitinho para você. Aí eu falei, meu Deus do céu, não tem desculpa agora. A Geni vai conseguir o recurso. Minha mãe vai ficar com meu filho. O que é que eu vou arranjar de desculpa agora para Deus? Eu fiquei tentando, planejando alguma, mas daí eu não tinha mais. Precisei me render. E disse, sim, tá bom, então eu vou. Quando eu dei o meu sim, no dia seguinte nós tivemos outros 3 sims. O Senhor esperou eu dar o passo e despertou outros 3 que se dispuseram aí. Aí a Luciene se dispôs aí, falou, quero ir também, eu vou. A Cláudia, que fazia engenharia civil, e o Darley, que era de Marialva, fazia educação física. Se dispuseram aí. A Cláudia e o Darley não tinham um centavo, eles não tinham de onde tirar o dinheiro, mas se colocaram à disposição para ir. A Lu falou, eu consigo recurso. Então, a Lu conseguiu bancar a ida dela e a Geni dá-lhe bater nas portas. Dá-lhe bater nas portas. Foi bater na porta de todo mundo, pediu para Deus, todo mundo. A abençoada da Geni conseguiu as 3 passar, as 4, né? A minha, a do Darley e a da Cláudia. As 3 ela conseguiu, a Luciene foi por conta. E aí nós 4 fomos, então, para o primeiro ENUC, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí há um novo marco na minha vida, que aí Deus faz uma reviravolta, não só na minha, mas na da Luciene, na da Cláudia, na do Darley. O Senhor realmente fez algo extraordinário, porque era o primeiro encontro nacional que ia acontecer. Nós tivemos a participação de 150 pessoas, foi na universidade, na PUC lá de Belo Horizonte, tinha só 150 pessoas, então deu para a gente conhecer todo mundo ali muito próximo. Nós vimos pela primeira vez a pregação do sonho, a primeira vez eu ouvi a pregação da história da renovação carismática, eu já estava há um longo tempo na renovação, nunca tinha ouvido a história da renovação carismática católica, que foi o Mococa quem pregou, ele trabalhou o livro da Pat Mansfield como um novo Pentecostes nesse workshop, né? E aí Deus faz esse novo marco na nossa vida. Trazia a resposta para muitos dos nossos questionamentos na época. Eu me lembro que a Cláudia chegou para mim e falou assim, porque todas essas inquietações a gente tinha, falou, o que nós estamos fazendo na universidade? São muito poucos os universitários que participam aqui. Eles vêm e eles não ficam. Então, Deus tem alguma coisa, Deus quer fazer algo na universidade, mas nós não sabemos o que é, não temos ideia. E eu partilhava isso com os meninos na viagem, inclusive, daí a Cláudia chega para mim lá, a Cláudia e a Luciene participaram, a Luciene e o Darley participaram da pregação do sonho com a Ivna, e a Cláudia e eu participamos da história da renovação no workshop com o Mococa. Só tinha 2 workshops no ENUC, na época, era só com um C. E aí a Cláudia virou para mim e falou assim, eu creio que Deus já está te dando as respostas para todas aquelas perguntas que você estava fazendo. E realmente estava, né? Aí no domingo de manhã, antes de começar o encontro, o Mococa me não conhecia, não sabia quem era, nunca tinha visto, só vi pregando lá, me chamou para conversar e disse assim, eu preciso conversar com você porque vocês são as únicas 4 pessoas do sul do Brasil que estão nesse encontro. E nós precisamos alcançar o sul do Brasil. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Eu vim aqui por causa do meu grupo de oração na Universidade Estadual de Maringá. Essa criatura vem falar para mim do sul do Brasil. Eu não tenho nada a ver com isso. Daí aqui entra algumas outras coisas que eu já estou com o meu tempo bastante estourado, não vou falar. Mas, enfim, a gente começa, então, o Mococa dá algumas ideias para a gente de como chegar ao sul do Brasil. Mas o que acontece de fato? Isso que eu coloco nesse último item aqui. Nós voltamos de Belo Horizonte, nós 4 que fomos completamente incendiados pelo Espírito Santo. Nós recebemos um novo batismo no Espírito, porque a cada nova missão, Deus nos dá um novo batismo no Espírito.
E, de fato, era uma nova missão que o Senhor nos chamava, e voltamos incendiados de lá. Incendiados. É assim que chegamos, já convocamos uma reunião com todos os servos do Miles Domini, e começamos a partilhar o que vivenciamos no encontro, começamos a falar disso que vivenciamos, e fomos incendiando o povo. E, nossa, e todo mundo foi querendo, não, a gente tem que partilhar isso com mais gente, temos que fazer. E aí, a gente, em outubro, fizemos o encontro de experiência de oração, onde nós decidimos pela primeira vez que teríamos a pregação do sonho, outubro de 96. E aí, a Luciene nunca tinha pregado, seria a primeira pregação da Lu. Já na viagem de volta de Belo Horizonte para cá, a gente já estava pensando no encontro. Lógico que a gente começava a organizar um encontro quase um ano de antecedência, com oração, com escuta e tal. E eu coordenava, na época, o Miles, eu virei para a Lu e falei assim, Lu, o senhor está pedindo que você deve pregar, no encontro você vai pregar, a pregação, fazer a pregação sobre comunidade. Ela disse, eu nunca preguei, falei, tem tempo daqui até lá. Nós vamos rezar, nós vamos fazer junto, tem tempo. E a Lu fez a pregação sobre comunidade. Nós não sabíamos conduzir um encontro de experiência de oração. Mais um encontro como esse, que a gente estava incendiado, mas não tinha ideia como fazer. Fomos atrás do Antônio Carlos e ele se dispôs a conduzir o encontro para nós. Então, quem conduziu esse encontro foi o Antônio Carlos, para a gente, e eu fui designada para fazer a pregação do sonho. Detalhe, eu não tinha ouvido a pregação do sonho no ENUC. Eu não conhecia a pregação do sonho. Eu tinha vivenciado o workshop com a história da renovação. Eu não sabia que jeito que era essa pregação. Quando a Luciene falou para mim essa pregação e tal, e o sonho, eu falei, mas que pregação é essa? De que jeito que ela fala isso? Como é que é isso? E aí, na época, a gente ia para os encontros. Hoje, você tem os encontros, as pregações todinhas na internet, quando acaba o encontro, ou até durante o encontro. Naquela época, o encontro era gravado em fita cassete. Lembra aquelas? Vocês não conheceram, não, umas retangularzinha assim, que botava no gravador, você girava com a caneta assim, porque aquele trem enroscava e puxava aquele fio. Então, a gente, no final do encontro, a gente estava tão maravilhado, nós juntamos todo o dinheiro que a gente tinha para comprar as fitas cassetes daquele encontro. Foi gravado em fita cassete, nós trouxemos o jogo, eu tenho ele aqui até hoje. Não tinha internet. Que internet? Está sonhando com internet. E quem não acredita, não existia internet naquela época. É verdade, não tinha mesmo, gente. Compramos as fitinhas, cassetes e trouxemos. Daí, cada um comprava um pouquinho para a gente conseguir comprar o jogo, né? Estávamos em 4. E a Lu tinha comprado a do Workshop 1, que era o sonho. Aí ela me deu, falou, você ouve a pregação? Ouve aqui a Ivna? E porque é essa pregação que você vai fazer. A primeira vez que eu ouvi a pregação do sonho foi pela Ivna, mas foi por uma fita cassete, depois do encontro. A Ivna, conforme eu ouvia aquela fita cassete, o meu coração incendiava de uma tal maneira, era assim, uma ação poderosa de Deus, algo tão extraordinário que a gente vivenciou, que eu vivenciei com aquela experiência, e aí, né, nos determinamos, sim, vamos fazer a pregação, e fizemos pela primeira vez o encontro com a pregação do sonho. A partir daí, então, o trabalho, tanto na UEM quanto no Miles, começam a ganhar um impulso novo, porque agora vem com esse olhar do projeto Universidades Renovadas. Era um projeto de evangelização da Secretaria Marcos. Então, a gente começa a ser incendiado aí por esse projeto de evangelização e começa a ter uma clareza para o nosso trabalho na universidade. Vai mudando de figura, né? Aí, em 97, isso, né, continuam aí as panfletagens, a gente fazia panfletagem durante a matrícula. Naquela época, a matrícula você tinha que fazer presencialmente. Então, todos os calouros e os não calouros, tinha o dia de matrícula dos calouros e tinha o dia de matrícula dos veteranos. E os calouros, eles vinham todos, eram 2 dias de matrícula, ficava aquela filona, era uma fila, eles ficavam naquela fila, montava-se um espaço onde era DA, e aí
era o dia inteiro de matrícula. Então, tinha o pessoal que ia de manhã, tinha o pessoal que ia de tarde, tinha o pessoal que fazia matrícula à noite, e nós formávamos equipes para panfletar durante a matrícula dos calouros. Panfletávamos, distribuíamos folders sobre esse sonho que a gente tinha acabado de descobrir. A turma do violão, eu brinco, a turma do folclore ia para lá e ficava o dia inteiro revezando, o dia inteiro a gente tinha música ali, a gente dava informações, muita gente perdido, calouro, tudo novinho, tudo perdido, continua, já era assim na época, continua hoje, e aí a gente ia conversando com eles, conversávamos com os pais e falávamos do grupo de oração e já íamos laçando a turma para o grupo de oração. Vou pular essa parte aqui. Aí tivemos o segundo ENUC. No segundo ENUC a gente vai em 5 pessoas. Eu e a Luciene voltamos. A Daslaine foi pela primeira vez. A Daslaine é daí da Diocese de Toledo. E a Laura, irmã da Luciene, foram para lá. E o Maurício também. A Daslaine e o Maurício faziam psicologia aqui. Ambos eram da Diocese de Toledo. Fomos para o segundo ENUC. Eu vou pular, porque eu já estourei todo o horário, eu vou entrar aqui agora só. Ai, não, pera só um pouquinho. Aqui é legal. Voltar essa parte azul aqui. Aí, em 92, quando o Milho estava naquela crise que eu fiquei sozinha ali, que começamos a juntar a Miriam, o Marquinho, a Geni, um dia nós fomos procurar a coordenação arquidiocesana de intercessão aqui da Arquidiocese. Era a dona Nadir Virmon, e ela atendia no sábado à tarde lá no escritório da Renovação, e nós fomos pedir oração para ela. Eu me lembro que eu fui pedir a ela que rezasse por mim, porque eu estava querendo chutar o balde, eu não queria mais brincar daquilo. Eu falei, eu não quero mais brincar disso, é muito sofrimento, eu estou sozinha arrastando isso aqui, eu não quero mais. E ela impôs as mãos sobre mim, rezou com a equipe dela, que estavam rezando. Quando ela terminou a oração, ela disse assim, Irecê, a imagem que Deus me dá é de você caminhando, é um caminho muito longo, você segue caminhando sempre em frente nesse caminho, você não consegue perceber, mas conforme você vai dando os passos, ficam sementes que vão florescendo esse caminho. Atrás de você tem um jardim, um caminho florido que você não imagina a cor e a beleza desse caminho. Ela não desiste, ela fala, não desiste, segue em frente, porque o Senhor está formando um jardim maravilhoso. Tá bom, então não vamos ficar confiantes na palavra de Deus, vamos seguir em frente, então, né? Nesse período também nós tivemos um encontro aí, um encontro do Miles, foi uma formação à tarde. E, no final dessa formação, a gente fez uma mesa temática. E o Claudivan nos ajudou nesse encontro. E, num momento, nós rezávamos uns pelos outros, era 1998 isso. Eu tinha o Dani, 98? No final de 98. O Daniel estava no carrinho de bebê, eu tinha o João, o Dani estava no carrinho de bebê, ele estava, acho que com uns 2 meses ali, e o Claudivan virou para mim, ele tinha rezado por mim, eu tinha rezado por ele, ele falou assim, olha, o Senhor está dizendo que ele vai te dar uma multidão de filhos. Eu falei, você está louco? Eu acabei de ter um. Estava com o Dani com 2 meses no carrinho. Um time de futebol. O Senhor quer te dar uma multidão de filhos. Eu falei, não sei disso não, meu filho. Peraí. Aí ele, não, mas aí, né, aquele discernimento assim, talvez não sejam filhos biológicos, pode ser que o senhor esteja falando de filhos espirituais. Enfim, eu assustei com aquele negócio, falei, tá, vem de Deus, a gente acolhe, mas que assustador né? E aí vamos para cá, para vocês aqui. Depois que voltamos, então, do ENUC, a gente começou a fomentar as coisas no Estado, a partilhar nos eventos da Secretaria Marcos que a gente ia, falar sobre o sonho, conversar com as lideranças da Secretaria Marcos, e começa a florir, a florescer, enfim, gols no Estado do Paraná. Começou a pipocar aí para tudo quanto é lado, né?
E aí eu coloquei aqui um pouco do florescimento do PUR, que era PUR ainda, Projeto Universidades Renovadas, dentro da Secretaria Marcos, que floresce em várias dioceses, e aí eu trouxe aqui para vocês algumas dessas primeiras flores nas províncias que estamos reunidos aqui, né? Então, por que está diferente a flor aqui? O que eu percebia quando eu trabalhava nisso aqui ontem, essa madrugada? O senhor mostrava com clareza isso, trazia essa lembrança novamente ao meu coração, que a província de Curitiba, ela sempre, as flores que floresciam ali, elas não eram flores quaisquer, não eram flores comuns, elas eram flores mais raras, mas por serem mais raras também, elas não eram tantas. Elas floresciam um pouco, os gols começaram